Para Deus. Tu tem as perguntas aí? Tenho, estou com elas aqui abertas. Então, boa noite, gente. Para aqueles que chegaram agora. Prazer, sou a pastora Kátia Marim. Sou aqui do Rio Grande do Sul, do Ministério Batista Cristo é a Vida. Eu, junto com o meu esposo Anderson, a gente lidera o Estúdio do Corpo. E estamos aí, então, né, essa noite para conversar com vocês e responder algumas perguntas, né? Também sou fisioterapeuta, para quem não sabe. E esperamos ter um tempo hoje abençoado aqui com vocês. Amém. Tá todo mundo muito empolgado, muito animado para a mesa redonda. O pessoal lá no grupo estava super animado nesse momento. Que bom. Hoje à tarde a gente teve oficina de dança e agora à noite... Foi com o Rodrigo, né? Hoje foi com o Rodrigo. Legal. Foi muito legal. Conhece ele? Conheço sim. Ah, que bênção. Foi muito bom, o pessoal gostou, as meninas. Então vamos começar, né? Vamos lá. A gente selecionou aqui as melhores perguntas do pessoal. E aí a gente vai escolhendo também uma pessoa para comentar com a gente, cada uma. Beleza. Então a primeira é a temática da nossa mesa, né? Que é qual a importância da dança na igreja. Vamos começar com essa. Então, gente, na verdade, a gente pode responder isso de muitas formas, né? Eu fiquei pensando, porque com toda essa história de pandemia, eu também tenho refletido sobre muitas coisas, né? Inclusive sobre essa. Eu acredito que não só a dança, mas as artes, de uma forma geral, elas são importantes não só dentro da igreja, mas em todo e qualquer lugar. E também acho que é importante a gente enfatizar isso, porque às vezes a gente fica muito com essa ideia do estar dentro da igreja, né? Que eu acho que tem o seu espaço, que tem a sua função, mas a gente tem que pensar nisso como um todo, né? Então eu vejo a importância das artes de uma forma geral, né? Primeiro como adoração, né? Como uma forma de adoração a Deus, e só isso já seria bastante suficiente. Segundo ponto seria na questão de ensino, né? O quanto nós podemos ensinar através da arte que a gente exerce, né? Terceiro ponto, acho que seria a evangelização, só que daí, para isso, nós não vamos ficar dentro da igreja, né? Apesar de hoje em dia, talvez a gente também está precisando evangelizar dentro da igreja também, né? Não deveríamos estar fazendo isso, mas eu acho que tem acontecido um pouco. É verdade, Está sempre ressignificando, né? Porque, às vezes, muitas pessoas estão na igreja, mas elas ainda não estão com o coração em Deus, assim. Elas estão conhecendo, estão vendo o movimento. Né? Então, acho que nesse sentido também. E a gente também comenta assim a respeito de restauração, né? Mas essa restauração, gente, eu gosto de falar sempre isso. O que mais me preocupa não é a questão da dança em si, né? Mas é a questão de quem está exercendo esse instrumento, porque a dança, gente, ela é um instrumento, como podem haver vários, ou como existem vários outros que atuam dentro da igreja, né? Dentro e fora. Mas eu vejo que se a gente não estiver usando isso da forma correta, às vezes ela pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, o que eu quero dizer com forma correta? Uma das coisas que a gente sempre procura dizer, lá na igreja, por exemplo, a gente usa o termo ministério de dança, né? E eu creio que a gente usa grupo, né? Ministério de dança, grupo de dança. Quando a gente usa ministério, a gente está usando num sentido didático, né? Porque ministério, na verdade, é serviço. Então, seria o servir através da dança. Mas quando a gente fala em ministério, é legal a gente lembrar
que Deus ele nos deu um ministério, né? E esse ministério não foi a dança. A gente não vê a dança como sendo um ministério dado por Deus, né? E as pessoas pensam assim, não, o que ela está dizendo, né? Ela faz parte disso e ela está dizendo que não existe. Não, não é nesse sentido. Eu acredito só que a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. E por isso que, às vezes, talvez há tanto mal entendimento em relação a isso. 2 Coríntios 5,18 ou 1 Coríntios 5,18, que eu sempre troco, fala a respeito de que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E eu acho que é interessante a gente ter isso em mente, porque tudo aquilo que a gente vai exercer no reino de Deus, ele tem que ter isso como ministério central, como o centro daquilo que nós vamos fazer. A dança é a ferramenta para essa reconciliação, né? Exatamente. Só que parece ser muito simples quando a gente está falando isso na teoria, mas na prática, muitas vezes, a gente não enxerga dessa forma. É verdade. Né? A gente vê a dança como o principal. E, na verdade, nós temos que entender que o principal é a reconciliação. Se eu estiver exercendo algo que não está promovendo reconciliação, eu acredito que eu preciso rever, né? Então, a dança ela vai ter esse papel dentro da igreja desde que ela esteja promovendo a reconciliação. Reconciliação com o quê? Com quem? Primeiro lugar, com Deus. Segundo lugar, com os nossos irmãos, né? E é engraçado porque talvez, às vezes, dentro do ministério de dança, existe muito problema, né? Existem pessoas... Todos, né? Eu acho. No teatro também. Eu sou líder do teatro, eu também enfrento muitas coisas, assim. A gente vê muitas coisas, né? E na verdade, assim, eu digo que só muda o nome e o endereço, porque a problemática ela vai ser a mesma, né? Mas eu vejo que muitas vezes nós não estamos exercendo esse ministério da reconciliação. E daí eu acho que a dança, ao invés de se tornar algo importante, ela acaba, às vezes, até atrapalhando. Então é importante a gente definir isso, né? Entender que o nosso ministério realmente não é dançar, não é atuar, não é... Isso é uma ferramenta, é uma forma de exercer o nosso verdadeiro ministério, que é o ministério da reconciliação. Então, a gente precisa ver se realmente, através das nossas vidas, nós estamos conseguindo fazer isso através dessa ferramenta, né? Verdade. Eu vou chamar aqui Bertisa, que ela falou aqui no chat para comentar. Cadê? Acho que ela está na segunda página. Abre a câmera para a gente... Tá aí! Oi! Vamos ver se ela está pronta aí. Bertisa, tá ok aí? Senão a gente chama outra pessoa. Eu tô vendo a Bertisa, mas ela tá com a câmera fechada, né? Meu áudio, desculpa, gente. Agora Boa noite. Mas... Boa noite. Eu não estou pronta a falar, Ícaro, você me pegou, viu? Peguei de surpresa. Eu estou aqui no quarto do meu filho, ouvindo e organizando e tentando interagir, enquanto meu esposo levou ele para brincar um pouquinho lá no jardim. Mas é isso, Kátia. Assim, antes de tudo, eu quero dizer que você é uma bênção, né? Você tem sido muito relevante assim, na forma como o estudo do corpo faz a dança dentro da igreja e como vocês apresentam isso. Inclusive, vocês são inspiração, né, para o nosso ministério, o Ministério Chamar, da Igreja Cidade Viva. E aí, vocês são bênção demais. Inclusive, nós participamos de uma escola de capacitação ministerial, acho que foi 2015, não lembro ao certo. E aí, isso foi muito relevante, foi um divisor de águas, para a gente passar a entender o papel da dança, a importância da dança, essa ligação da dança, né, enquanto ferramenta que propaga o evangelho, propaga a palavra de Deus, e é isso, é bênção demais. E vocês me pegaram. Fiquem preparados aí, a gente vai chamar sem avisar, tem que estar todo mundo pronto. Isso! Mas valeu, Bertinho. Mas muito bom. Isso. A gente pensar, né? Inclusive, nessa dança,
com uma ferramenta para cumprir o ídolo do Senhor, né? Aquilo que ele mandou fazer, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. E eu acho que a dança ela é uma grande ferramenta de ensino, até porque ela utiliza também o gesto, né? E o gesto é muito poderoso para tocar os corações, para mover os corações e para, inclusive, como é que eu posso dizer, fazer com que a mensagem seja passada mais clara, de forma mais forte. A arte, ela tem isso, né? De fazer com que as pessoas consigam apreender mais a mensagem. Uma forma de fixar, né? Uma forma de fixar melhor aquilo, né? E assim, isso é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas tentam, eu acho que no meio cristão, né? Tentam, como é que eu posso dizer, mistificar, deixar um negócio muito místico, a dança, aquele poder, aquele... E às vezes, quando eu sou chamada nas igrejas, e muitas igrejas também pentecostais, que são bênção, que têm uma visão, né? Que eu não posso dizer que nem é errado, nem certo, não condeno que quem sou eu, mas que às vezes eu falo que essa dança tem que estar diretamente ligada à palavra, que a gente tem que depender do Espírito Santo, sim, mas que a gente tem que depender de falar, pregar a palavra de Deus para que a gente não venha errar, né? Amém. Mas eu vou deixar com você, porque meu tempo de silêncio aqui já está acabando, que meu pimpo está chegando, viu? Beijinho, Deus abençoe. Valeu, Bertiza, foi muito bom. Amém. Vamos para a pergunta número 2, então. Você acha que a dança na igreja precisará de ajustes pós-pandemia? Eu acho que ela já precisava antes da pandemia. Precisa de mais agora. A pandemia só deu um empurrão para nos fazer ver o quanto nós precisamos pensar e repensar aquilo que nós fazemos, né? Eu tive um caso bem interessante dentro do estúdio durante esse tempo, porque quando tudo começou, né, começaram a fechar, enfim, e entrar para a questão de isolamento social, a gente teve um último ensaio presencial com o pessoal do grupo e depois nós, então, decidimos manter as reuniões via Zoom, né, nas terças e nas quintas. Devocional? Sim, a gente sempre fazia uma reunião, fazia um devocional. Definimos de fazer nas quintas-feiras uma célula, que está sendo, gente, maravilhoso, algo que já estava no nosso coração há algum tempo, mas em função de agenda, em função de tudo que tinha que ser feito, em função de ensaio, a gente acabou sempre deixando isso, né, para depois. E saímos dos cultos, né? Nós não estávamos dançando, então nos cultos nós achamos que naquele momento realmente não era prioridade. Eu acho que é importante a gente às vezes entender o que é prioridade, né? Então nós tiramos a dança do louvor, os cultos seguiram online, né? Mas era permitido poucas pessoas num lugar, então, enfim, para a gente não ficar tumultuando o altar, a gente tirou. E eu tive um caso interessante, assim, um dia uma das meninas do grupo mandou uma mensagem, assim, desabafando e falando que, né, que ela não achava certo que a gente estivesse fazendo isso, que a gente não estivesse se encontrando presencialmente, que não tivesse a dança nos cultos, nem que fosse como uma pessoa, e que nós não estávamos servindo, e, bom, assim, ela falou N coisas, né? Eu achei muito curioso, gente, porque nós questionamos um pouco, porque parece que quando Deus nos tira alguma coisa, né? Quando Deus nos tira do altar, principalmente, parece que a gente não serve para mais nada. E isso não é verdade, né? Eu acho que muitas vezes a gente limita a questão da dança, né? Vamos usar isso. A dança, hoje em dia, se você pensar como a dança pode ser utilizada dentro do reino de Deus,
você vai pensar coreografia, dança no louvor, trabalho com criança. E é isso, né? Só que eu acho que está na hora da gente começar a expandir esse... Sair das quatro paredes, né? E partir mais para o evangelismo, né? Eu acredito que não só isso, eu acho que tem pessoas muitas vezes que falam comigo e dizem, ai, a minha igreja, porque não tem dança no louvor. Sinceramente, gente, eu não acho que a dança precisa estar no louvor em todos os lugares. Eu acho que cada lugar tem uma visão e você não precisa ficar frustrado por causa disso. Talvez você tenha que descobrir qual é a forma que a dança vai ser usada dentro deste espaço, dentro daquilo. De qual forma, né? No contexto da sua igreja, da sua cidade. Então parece que se não está dançando no altar, não vale. Tragédia. Não pode, parece que é uma coisa que tem que ser assim. E eu acho que nem todo lugar vai ter isso, nem todas as pessoas foram chamadas para fazer isso. Então, eu acho bem interessante o que esse tempo está nos proporcionando. Eu acho que num primeiríssimo lugar é o fato da gente realmente refletir o que é prioridade, né? Segundo, é como nós podemos desenvolver outras questões na dança. A gente teve uma experiência bem legal há poucos dias atrás, porque como a gente não podia estar no altar, não tem como se encontrar, né, para fazer coreografia. E esses dias a gente teve uma ideia e fez uma videoarte, né? Então a gente pegou algumas integrantes do estúdio, né? Nos encontramos, gravamos cenas, né? Isoladas e depois transformamos em algo que ficou muito legal, né? Que foi a primeira vez que a gente fez. Oi? Juntou tudo e fez um vídeo, no caso, né? Na verdade, diferente de um vídeo, tá, gente? A gente está trazendo bem para a questão de videoarte mesmo, que vale a pena a gente até dar uma estudada no conceito, né? Que é uma forma de arte também. Mas não é simplesmente gravar um vídeo, né? É ter algo conceitual, é a forma de editar. E foi a primeira vez que nós fizemos isso, né? Então, foi muito interessante porque nós descobrimos um novo caminho, uma nova forma de fazer. E a gente gostou bastante do resultado. E eu acredito que daqui para frente talvez a gente use até mais, né? Então, eu acho, gente, que nós estamos num momento de realmente refletir. Primeiro, refletir como é que está a nossa estrutura. Aonde você está firmado? Você está firmado na dança? Porque, gente, sinto muito. A dança vai passar, né? A dança vai passar. A gente tem um corpo, muitas vezes nós vamos ficar limitados para fazer isso. A gente vai ter que se reinventar nesse sentido, né? Daqui a pouco mudar nossa forma de atuação dentro do ministério, mas o fato é, você está firmado aonde, né? Se hoje você não pode dançar da forma como você está acostumado, você morre, o seu ministério morre, você se desvia, você chora, você se frustra, sua vida com Deus é abalada. Então eu acho que esse momento está nos mostrando muito a respeito da nossa estrutura e a respeito da onde realmente nós estamos firmados, né? Verdade. E novas formas de fazer, que eu acho que nós servimos a um Deus extremamente criativo, que é muito amplo, muito mais amplo do que nós podemos pensar, né? Imaginar. Então, eu acredito que esse tempo, ele está sendo muito importante para isso. Lá no início, né, meu marido tinha me mostrado uma palavra do pastor Paulo Júnior. A gente gosta muito dele, assim, pra gente é um referencial. Muito bom, muito bom. E ele falou algo muito interessante que é a verdade. Ele disse, nós estamos num tempo de abalar, né? De abalar. Tudo aquilo, tudo vai ser abalado, né? Mas vai permanecer em pé aquilo que realmente tem uma estrutura forte. Aquilo que está firmado nas coisas certas, aquilo que tem um fundamento. E eu acho isso ótimo, gente. Eu acho que a gente não precisa ter medo desse tempo,
né? Eu acho que esse tempo realmente serve para isso, porque talvez a gente quer se iludir, às vezes, de que está fundamentado, de que está tudo funcionando, está tudo bonitinho, e, na verdade, vem um vento, sopra e cai tudo por terra. Então, eu acho que essas ilusões, durante esse período aí, elas vão acabar um pouco, né? E vai ficar aquilo que realmente tem estrutura. Então, eu acredito que a gente vai revisar muitas coisas a partir dessas questões que eu coloquei. Verdade. Vamos chamar aqui uma pessoa para comentar. Natália. Natália lá de Natal. Ai, meu Deus, Natália de Natal. Oi, Natália. Oi, Kátia. Oi, Ícaro. Saudades. Quanto tempo? Né? Gente, que honra estar aqui hoje, de verdade. Possibilidades que a quarentena traz pra gente e a gente nem Josi tá aqui imagina, também, né? escutando. Tá, Josi, linda, amo você. Eu não vou ser redundante porque, de fato, o estudo do corpo é uma bênção. Eu sei que é inspiração para muita gente, assim como foi para mim. Eu me converti há mais de 10 anos na Bola de Neve, na Igreja Bola de Neve. E eu eu já dançava na Igreja Católica, onde eu servia. E depois, quando eu me converti, eu decidi que eu queria entender por que eu estava dançando. E eu parei mais de um ano sem servir, sem dançar, para que eu conseguisse alimentar mais de Deus na minha vida, mesmo para eu entender por que eu estava fazendo aquilo, né? E até voltar. E quando eu voltei, eu busquei ler muito e fazer os cursos. Viajei para fazer curso no Giovanni Si, né? Com o pessoal de lá, que é uma referência muito forte também, isso é maravilhoso. Ícaro também já foi fazer curso lá. Já fui também. E assim, o estudo do corpo foi uma referência. Se eu tô falando tudo isso porque naquele momento vocês trouxeram para mim um divisor de águas mesmo, assim, para dizer que eu podia fazer a dança com excelência, com qualidade, de uma maneira jovem, sabe? E que alcançava muitas pessoas. Então, essa era a ideia do que eu queria, né? E isso me instigou a querer fazer as coisas com mais qualidade. E eu tá tendo a oportunidade de te dizer isso, quer dizer, você nem sonha, não tem ideia da diferença que fez na vida de uma pessoa, assim, e fez na minha, porque eu fui buscar a minha formação na universidade e eu danço desde pequena, mas eu me formei em dança há 3 anos, eu me formei em dança pela Federal e tudo isso tem a ver com o que eu buscava, né, em excelência, estar fazendo o trabalho para Deus, assim. E eu acho que o que eu posso comentar nesse sentido é para comentar sobre a pergunta, né, que nem foi minha, mas enfim. Desse falando cenário agora. da pandemia. Tá bom, da pandemia. Dança assim, eu acho que como o Cátia estava falando sobre a questão de já precisava mudar antes, né? Muita coisa, assim. Eu joguei uma pergunta, que eu não sei se Ícaro vai colocar aí, que fala um pouco sobre a questão da imitação também, sabe? Do comodismo, né? Que a facilidade das redes sociais e dos meios trazem pra gente nesse processo, assim. O próprio estudo do corpo, né? A gente vê muitas coreografias copiadas no YouTube, postadas. E assim, eu acho... Ai, gente, desculpa, minha filha. É porque eu sou mamãe de 3, então eu tô administrando aqui para conseguir participar. E assim, para mim, realmente, eu acho que é complicado, assim. Quando você tira... A gente tava ensaiando para Páscoa, quando aconteceu tudo, né? Para separar a pandemia. A gente também aqui tava. E é uma loucura. Eu sou da Videira hoje, da Cachorro Costa Neto e tal. E aí, a gente tava numa loucura para ensaiar para Páscoa. E foi uma ruptura muito grande, tava todo mundo muito empolgado, todo mundo, né? Time criativo trabalhando, servindo com o maior amor. E aí tudo aquilo aconteceu, a gente até achou que a gente fosse continuar, mesmo que não pudesse muitas pessoas na igreja, mas pelo menos o time criativo estava lá. E não, né? Todo mundo teve que seguir todas as ordens e se manter distantes, né? Para se cuidar. E aí, realmente, como o Cátia estava falando, assim, no grupo, de vez em quando surge muito, assim, no grupo do WhatsApp, né? Tipo, essas questões, né? Não houve nenhuma coisa parecida no sentido de achar que a gente deveria estar presente, mas da falta que faz ou de achar que não está sendo útil porque não está no altar, no palco, né? No local em que a gente ministra, né? O que a gente acha que a gente só ministra ali, na realidade, aquilo ali é apenas um
pra mim, né, gente? Eu tô falando pra mim, assim, aquilo é apenas é externo só. A gente tá só externando aquilo que Deus já tá fazendo na nossa vida, né? E aí... Deixa eu até colocar alguma coisa Ah, nesse sentido. Eu acho, gente, que a gente tem que pensar, e talvez seja isso que nos falta um pouco, aquele sentido de continuidade. A gente não ministra só no altar, né? A gente não ministra só quando nós estamos dançando. E eu acho que talvez aí é que existe um negócio, né? Porque a gente entende daqui a pouco que só quando eu estou com o meu figurino, e que isso nos isenta de outras coisas. Então, isso eu acho que é algo que nós precisamos pensar. A célula, por exemplo, eu comentei com o pessoal, gente, em um mês de célula, nós conseguimos atingir, às vezes, mais profundamente pessoas do que em um ano, né? Então, nesses momentos, a gente tem que rever algumas coisas, né? Porque o quê? Até que ponto, daqui a pouco, eu tô lá, tô ensaiando, tô fazendo, ok, isso é válido, isso vai ter um fruto em um determinado momento. Mas a gente experimentou que, por exemplo, em um mês, eu consegui abordar pessoas de uma forma que eu não conseguia fazer antes. E isso é tão relevante quanto eu estar lá em cima. É verdade, é verdade. Assim, a minha pergunta teve até a ver com identidade, assim, sabe? Porque essa questão de você estar abalado porque você não está de figurino, porque você não está no palco, também tem a ver com aquilo que você é e com a consciência e a convicção de que você é em Cristo, né? E você não deixou de ser adorador porque você não está no palco, você não deixou de dança na tua casa, dança do teu jeito, dança só para Deus, você não precisa de gente para assistir. Né? Em determinado momento, talvez aquilo seja necessário, porque a gente tem esse processo da evangelização e é a maneira como a gente externa aquilo que a gente é por dentro, sabe? As nossas memórias, enfim, o nosso amor a Deus e aquilo que Ele faz através na gente primeiro, né? Mesmo que seja através da dança. E, enfim, eu acho que eu trago isso para a gente pensar também, pô, a gente trabalhar mais, entender mais sobre quem nós somos em Deus, né? E o porquê, de fato, nós estamos fazendo aquilo, né? Tem uma frase de Pina Bausch que eu levo para minha vida, assim, que é: eu não me importo com como as pessoas se movem, mas o que move as pessoas. E isso é totalmente importante na área da gente, na vida da gente, na dança na igreja. Porque, de fato, o que nos move é muito mais importante do que o que a gente está dançando no altar. Aí é isso, gente, não vou ficar falando muito. Ei, Bertiza falou aqui no chat que é a vida de adoração. O pessoal aqui no YouTube comentou, Lívia: acredito que a essência é a palavra de Deus e a dança é uma ferramenta para expandir essa palavra. Um pouco do que a gente falou, né, Kátia? Isso. Que a gente tem que estar com a vida em Deus para a gente poder ser essa ferramenta. Né? Independente se vai ser o teatro, a dança, Ele quer usar a gente. Vamos para a próxima pergunta. Qual foi a sua experiência mais marcante na dança? Sabe que eu li essa pergunta que tu tinha me enviado e eu fiquei pensando. Na verdade, eu tive várias experiências. Difícil, né? Escolher um assim. Difícil. Mas, na verdade, gente, foram coisas que realmente, assim, a dança proporcionou, né? Mas a experiência em si, ela foi com Deus, né? Não foi necessariamente até dançando. Eu lembro de algumas situações, principalmente no sentido mais evangelístico, assim. Eu lembro de um momento onde Deus nos direcionou a dançar uma coreografia. A gente participa muito de festivais, né, de dança, com o intuito de evangelizar, de levar a palavra de Deus. E a gente já teve muitas experiências interessantes nesses lugares, né? Uma foi que um dia Deus nos orientou a fazer uma música que falasse sobre perdão, mas era colocando realmente o estado do Rio Grande do Sul, né? Era pedindo perdão pelos estados do Rio Grande do Sul. E nós convidamos pessoas de várias denominações para dançar essa coreografia e eles foram conosco para um festival. E foi muito interessante, gente, tanto o período de ensaio quanto o próprio festival, o quanto realmente a unidade ela faz diferença, né? Então nós estávamos com um propósito, nós estávamos unidos
E eu lembro que naquela noite nós tínhamos pessoas que estavam na coxia de outros grupos, aceitando Jesus antes de entrar para dançar, se quebrantando, assim. Foi uma experiência muito forte para a gente, né? Tanto no palco quanto nos camarins. E a outra também foi num festival, foi no último festival que a gente participou ano passado, que a gente levou uma coreografia e os jurados eles fazem uma avaliação, né? Eles fazem uma avaliação a respeito do que eles estão vendo. E eles mandaram por áudio essas avaliações. E a coreografia era o Pai Nosso, talvez vocês já tenham visto no YouTube. E foi muito interessante porque eles não conseguiam definir o que nós fazíamos. Então eles diziam... Um festival normal, né? Assim. Um festival de dança, o Swing Dança, que existe aqui em Porto Alegre. Os jurados eles não conseguiam definir o que a gente fazia. Então eles falavam assim... Eles tentavam julgar o trabalho e eles não conseguiam julgar o trabalho, porque não se encaixava em nenhum estilo que eles estavam acostumados a ver. Então era engraçado, porque eles diziam, eu não sei, mas... Não sei se é contemporâneo. Não, ele é poético e ele é... Não sei. Tem uma jurada que literalmente ela ficou assim, gente, eu não sei. E daí eu fiquei pensando, meu Deus, isso é bom ou isso é ruim, né? Mas a gente ficou muito feliz. Essa coreografia, a gente acabou tirando o primeiro lugar da categoria dela, né? Mas foi muito curioso e eu fiquei muito feliz porque entra naquilo que a Nath falou. A gente está conseguindo trazer algo que as pessoas ainda não estão acostumadas a ver, né? Tanto que elas não conseguem definir aonde isso se encaixa. E eu, gente, vejo isso como um grande privilégio, né? A pessoa não conseguir nos definir, não conseguir saber exatamente o que é, que estilo que é. Eu vejo que isso é muito de Deus, porque é Deus trazendo algo novo, né? Algo que ainda não foi visto, algo que ainda não foi feito. Então, essa foi uma experiência bastante marcante, não só para mim, mas para o pessoal do grupo também. E teve várias outras, né, pessoal? Mas realmente, assim, agora relembrando... Foi a mais, né? Foram as duas, uma mais recente e uma que é um pouco mais antiga, mas que veio muito na minha mente. Vamos chamar aqui a Lorena, que ela tá rindo aqui. Saber o que é que ela tá falando. Oi, paz. Paz, Lorena. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Oiê. Por que você tava rindo aí? Eu tava rindo porque eu encontrei minha ex-líder no grupo. Ex, assim, pra mim vai ser sempre minha líder, né? Mas ela sabe. E você, Lorena, qual foi a experiência assim que você teve com a dança, que foi mais marcante que você lembra? A minha experiência mais marcante na dança foi num congresso de mulheres que teve em Rio Preto, Tempo de Florescer, que chama o congresso que teve. Foi 2 dias de congresso, foi muito intenso. Porque antes de tudo acontecer, eu não queria saber nem de dançar, sabe? Podia danço desde os meus 13 anos na igreja. E eu fiquei um tempo parada. E quando eu fui morar em Rio Preto, que eu comecei a congregar nessa igreja, eu conheci a minha líder, que me destravou, girou a chavinha dentro de mim. E aí, nesse congresso, Deus me deu uma experiência sobrenatural. Foi algo assim, tipo, de dançar com o Espírito Santo, sabe? Algo que é sobrenatural. É só quem já viveu, né, sabe como é. E foi isso, foi libertador. Hoje, atualmente, a gente tá parado, né? Todo mundo, óbvio. Mas na igreja, dentro de casa, a gente continua dançando no chuveiro, varrendo a casa, e é isso, adorando, né? Foi isso. Amém. Amém. Vamos para a próxima pergunta. O que fazer quando as pessoas não estão se dedicando?
Eu acho que uma das primeiras coisas é que ela vai linkar muito com a última pergunta, né? Que alguém tinha falado sobre estruturar. Eu acho que a gente tem pessoas que às vezes não se dedicam porque realmente não querem, né? Não querem, não estão ali, não tem um coração naquilo ali. E às vezes algumas que estão desanimadas, às vezes em função de uma falta de estruturação dentro do próprio ministério. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vê as pessoas desmotivadas ou não tendo compromisso, porque elas não sabem muito para onde elas estão indo, ou por que elas fazem o que elas fazem, né? Qual é o objetivo daquilo que elas estão fazendo. Então, eu acho que a primeira coisa, e que vale a pena a gente se preocupar, que é onde a gente pode mexer, porque reavaliar como está a minha estrutura de ministério. Se eu estou conseguindo comunicar a visão para as pessoas, se a gente tem uma ordem, se a gente tem uma disciplina, se a gente não faz as pessoas perderem tempo, se a gente não fica... se a gente tem um objetivo claro quanto ao que a gente está fazendo. Então, isso a gente pode mexer, né? O que eu também acho, gente, é que às vezes a gente perde tempo demais com quem não quer, ao invés de aproveitar aqueles que querem. Então a gente fica lá se desgastando com quem não tem compromisso, com quem não quer as coisas, e daí aqueles que querem estão ali, a gente não está valorizando, né? Verdade, eu vivi esse dilema ano passado também no ministério. Acabava ficando muito preocupado com os que estavam desmotivados e esquecendo aqueles que estavam querendo, estavam com todo o gás, né? Aí eu disse, não, vou realinhar o foco, sem esquecer os outros, mas focando em quem quer crescer junto, quem está suando com a gente. A gente até precisa se preocupar e ver, às vezes, o que está acontecendo, porque às vezes é a vida pessoal da pessoa, a pessoa está passando por uma fase ruim, enfim. Mas às vezes a gente está lá, né, desgastando com quem não quer, né? Então, nesse caso, a gente também tem que avaliar. Então, primeira coisa, avalia se realmente a sua parte está sendo feita, né? Porque muitos grupos já aconteceu e eu conheço, as pessoas chegam para mim e dizem assim, ai, Kátia, a gente não sabe mais o que fazer, porque a nossa liderança, ela chega atrasada, ela desmarca o ensaio por qualquer coisa, a gente ensaia, mas nunca, né, nunca apresenta o que a gente ensaiou, a pessoa, né, a gente vai para lá e fica botando conversa fora ao invés de produzir. Então, isso, gente, desanima realmente, né? Então, eu acho que a primeira coisa é ver se nós estamos, se nós como líderes estamos fazendo a nossa parte, estamos sendo claros nessa questão de objetivo. Entendi. É mesmo, é verdade. Porque tem que ser um ministério organizado, né? Para poder inspirar também as pessoas terem vontade de estar participando, né? De estar com a gente. Vamos ver alguém aqui para comentar. Kelly Candial. Deixa eu abrir aqui o microfone. Fala, Kelly. Olá, graça e paz. Oiê. Fala de onde? De São José do Preto, São Paulo. Eita, que bênção. Que prazer estar aqui falando com vocês, Kátia. Você é bênção nas nossas vidas. Obrigada. E aí, Kelly, o que é que você acha que temos que fazer quando as pessoas estão desinteressadas, né? Então, realmente foi o que a Kátia falou agora. Tá dando para me ouvir? Tá. O que a Kátia falou agora é exatamente. As pessoas, às vezes a gente perde tempo com aquelas pessoas que não estão afim, e isso suga as nossas energias, não é verdade? Porque muitas vezes, eu, como estou à frente, a gente faz parte da liderança, a gente se desdobra, né, para estar o tempo inteiro, não só na parte espiritual, munindo os nossos, mas também querendo se envolver, sempre querendo estar trazendo perto. E às vezes a gente está assim, dando cambalhota e a pessoa tá totalmente fria. A gente acaba trazendo pro pessoal, né? Será que sou eu? O que está acontecendo? Então, são pessoas, como a Kátia disse, realmente,
às vezes, sem querer, a gente se distrai e deixa de dar atenção para aqueles que estão ali com a gente, dando todo o gás, todo incentivo, nos ajudando. E, pelo menos para mim, isso acontece, já aconteceu e demorou para cair minha ficha, assim, eu fazer como a Kátia disse, né? Deixar um pouco de lado, não deixar nesse sentido, mas assim, entregar na mão de Deus, né? Porque a gente tem que crer que o ministério, o chamamento não foi nós que fizemos, e sim foi o Pai. Então, entregar na mão de Deus e deixar assim, Pai, a filha é sua. Porque realmente são pessoas que às vezes nos tiram do foco, né? Eu acho que é isso mesmo. Como o Kátia falou, às vezes a pessoa está numa vibe, num tempo de estudos, está com um problema em casa, alguma coisa extra, e ela tem que ser sincera ou a gente tentar estimular e descobrir isso para poder tratar isso, ajudar ela, né? E ela dar um tempo no ministério e depois, quando ela tiver resolvido essas questões, poder voltar com todo o gás. Até porque, né, gente, uma das nossas funções ali é pastorear, né? Então, a gente precisa entender que a gente está lidando com pessoas e dificilmente todas as pessoas do grupo vão estar motivadíssimas e, né, inclusive, o grupo é uma utopia achar que nós vamos estar sempre no alto, sempre bem. Nós temos altos, nós temos baixos e a gente precisa aprender a lidar com cada um desses momentos, né? Então, eu acho que isso faz parte e a gente precisa. Quando está muito alto, a gente vai entender que em algum momento vai acontecer coisas que a gente vai ter que, né? Vai descer um pouquinho, mas que depois se retoma. Então, saber lidar com esses altos e baixos aí, né? É verdade. O importante é a gente estar junto para vencermos juntos, né? Isso. Valeu, Kelly. Obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Como posso alcançar resultados maiores com poucos recursos? Sabe que essa pergunta eu achei curiosa, assim, porque eu fiquei pensando assim, o que são resultados maiores? Eu acho que o pessoal quis falar em relação à produção de coisas, de espetáculos. Não sei se foi nisso. Eu fiquei pensando... Os recursos podem ser financeiros ou recursos humanos, né? Também. Né? Então, ela está muito ampla, essa pergunta. O que eu entendo, gente? Tem uma definição de excelência do Bill Hybels que eu gosto muito dela, que diz assim, excelência é você fazer o melhor com aquilo que você tem. Então, aquilo que você tem hoje vai te qualificar também para você ter mais futuramente. Isso, inclusive, é bíblico, né? A Bíblia fala que se você não for fiel nas pequenas coisas, você jamais vai ser fiel nas grandes, né? Se você não consegue lidar com coisas pequenas, não vai ser confiado a você coisas grandes. Então, eu acho que a melhor coisa é a gente aprender a ser fiel nesse pouco. Se hoje o que você tem é pouco, faça o melhor com esse pouco, né? Use da melhor forma possível e multiplique isso, porque isso é outra coisa que a parábola dos talentos. Fala das moedas, né? Dos talentos. Exato. Então, assim, por exemplo, as pessoas hoje veem uma certa estrutura que a gente possui, né? Ninguém começa grande, né? Começa pequeno. Jamais, né? Então, assim, por que foi acrescentado algumas coisas? Porque nós fomos fiéis, nós fomos zelosos, nós estávamos ali, né, usando aquilo da melhor forma possível, nós estávamos multiplicando aquilo que Deus nos dava, né? Então, dessa forma, as coisas são acrescentadas, né? E, gente, quando Deus nos chama, Ele vai providenciar aquilo que nós precisamos ter para esse chamado. Então, se Ele deseja que a gente faça algo, Ele vai nos dar o recurso para que isso aconteça. Nós não precisamos nos preocupar, né? Mas eu acho interessante a gente pensar nessa questão de multiplicação e de fidelidade, porque o conceito de fidelidade da palavra, ela é um pouco diferente do nosso. Eu sempre uso esse exemplo. Se hoje eu pegar, por exemplo, entregar o meu celular para você e pedir para você, você cuida para mim
que eu vou, assim que eu voltar, eu pego ele com você. Se eu voltar dentro de alguns dias e você me entregar o meu celular, nós consideramos que foi feito, né? Tá ok, a pessoa fez o que a gente tinha pedido para ela fazer. O legal, o interessante é que Deus chama a pessoa que fez só o que foi pedido, ele fala que ela é um servo infiel. Olha só, gente. Então quer dizer que se eu te deixei meu celular, pedi para você cuidar, e quando eu voltar, você só me devolveu o meu celular, você foi um servo infiel. Inútil. Ó, meu marido, vem cá, meu marido, vem dar oi aqui. É forte, né? Então, é interessante isso. Daí eu brinco assim ainda, né? O que seria? O celular e a capinha, né? E o fone de ouvido. O que seria alguém que multiplicou, né? Seria a pessoa, olha, Kátia, eu tô te devolvendo, o celular tá carregado, limpei a tela, troquei a película e ainda aqui, ó, pega um chocolatinho. Isso é multiplicar, gente, né? Então a gente ter essa visão, o problema é que a gente pensa muito que a gente fazendo aquilo que foi pedido para fazer, a gente está sendo fiel e não, Deus não está considerando dessa forma, né? Então, eu acho que vale a pena repensar o que você tem feito com os recursos que você tem hoje. Ah, mas eu não posso fazer nada com isso aqui. Bom, se esse é o seu pensamento, você nunca vai ter mais do que isso. Porque aquilo que Deus colocou na sua mão, Ele quer que você multiplique. Seja uma moeda, né? Então, a partir do momento que Ele vê que você está usando aquilo que Ele te deu, daí Ele vai acrescentar recursos para outras coisas. Então, não adianta, gente, nós estarmos pensando lá na frente, pensando grande. Eu acho que é muito bom sonhar, mas é muito bom também a gente aprender. E isso, eu vou dizer para vocês que a gente tinha muito pouco recurso quando a gente começou. A gente ainda tem pouco recurso, né? Mas a gente usava o que tinha, né? Aí a gente foi usando e foi fazendo com aquilo que tinha. E daí as coisas foram sendo acrescentadas. Então, isso é o que eu posso dizer. Eu acho que é bom sonhar, mas é importante você aprender. Tudo isso, toda essa falta de recurso também nos gerou criatividade. Porque a gente teve que ser muito criativo para conseguir lidar com as coisas que a gente gostaria de fazer, mas não tinha o dinheiro para fazer, ou não tinha as pessoas, ou enfim. Os figurinos são caros, né? Tudo de dança é caro, né? Não é barato. Então, quando você não tem, para cada dança, né? Cada música. Você é desafiado a usar a sua criatividade. E isso é maravilhoso. Sair da zona do conforto, né? Então, creio que é isso, né, gente? A Lohane falou aqui. Vamos ver se ela está pronta para falar. Lohane. Vamos chamar a Lohane. Oi, Lohane. Tá ouvindo? Oi, tô ouvindo. Aí. Fala de onde? Estou em Maranhão. São Luís, terra da minha mãe. Isso. Minha mãe nasceu aí. Você estava comentando aqui no chat, né? Sobre recursos, né? Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, eu, a minha igreja, né? Pela misericórdia do Senhor, a Pai me colocou frente do Ministério de Coreografia, galera. Assim, hoje a gente dizendo assim, bastante limitado. Mas seja eu sempre tendo para essa limitação, eu tenho tanta experiência com dança, não fiz curso, nada. Porém, Deus ele tem me capacitado. Então a gente tem que pegar essa capacidade do Senhor já a produzir aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, né? Vocês achar, meu Deus, eu vou conseguir, é muito difícil, e esse fase. Então, hoje nós temos uma ferramenta muito grande, que é a internet, que nos proporciona aprender novos passos, na questão de copiar.
né? Mas atingir um conhecimento, fazer aquilo que está no nosso alcance, porém fazer com excelência. Tava cortando um pouquinho, mas você conseguiu entender, Kátia? Acredito que sim. Deu para entender, né? Amém, Lohane. É isso aí. O que eu consegui entender assim, de usar aquilo que está nas nossas mãos, né? Que Deus tem nos dado e fazer o nosso melhor com isso. E, gente, outra coisa, às vezes a gente pensa que tem pouco recurso. Só pensa, entende? Porque a gente tem muito mais do que muitos têm. Né? Então, hoje tem várias coisas, por exemplo, muitas vezes o pessoal me falava, até eu acho que ela usou esse exemplo, às vezes de não ter acesso, por exemplo, a aulas. Tem muitos lugares que não tem escolas, né? Que não tem como desenvolver daqui a pouco um estudo maior. E daí vem a pandemia, né? E torna tudo online. Então, hoje, gente, o que mais tem é live, é curso online, olha, tem para quem quiser, para todos os gostos, em todas as áreas. Então, a única coisa que a gente precisa é vontade, né? Vontade de buscar, vontade de aprender, vontade de pesquisar. Porque hoje a gente está tendo, né, muito acesso a algumas coisas que algum tempo atrás a gente não tinha, né? É verdade. Tem curso e live para todo lado, né? Uhum. Vamos lá, vamos continuar, que o tempo corre. Número 6. Como inserir e estimular a presença dos homens na dança nas igrejas? Isso aí, gente. Polêmica. É uma longa discussão. Tem igreja que não aceita, né, ainda. Talvez vocês não vão gostar do que eu vou falar. Mas eu acho que até nesse ponto nós temos que rever algumas coisas. Se hoje existe uma dificuldade, é porque as pessoas, às vezes as pessoas dizem assim, mas há um certo preconceito. Mas há, às vezes, um certo preconceito porque as pessoas dão motivo para haver esse preconceito, né? Eu vejo que essa questão dos homens na dança, gente, ela precisa também ser revista. Eu e meu marido, a gente estava conversando muito, ele me puxa muito a orelha nesse sentido, e eu julgo que ele esteja certo, e eu entendo que é difícil, porque, gente, olha só, quem normalmente lidera um grupo de dança? São mulheres, né? Dificilmente você vai ver um grupo de dança com um homem liderando, né? E eu acredito que isso foi acontecendo, e não só na questão dança, mas em todas as áreas da igreja, onde as mulheres começaram a avançar e a ocupar um espaço, porque, né? Que foi, amor? Negligenciado pelos homens. Né? Que foi negligenciado pelos homens. Ou seja, existem posições que algumas mulheres talvez agora vão me odiar, mas eu não sou, tá, gente? Eu acho que mulheres fazem muitas coisas, mulheres são maravilhosas, mas eu acho que mulheres têm características e homens têm outras características. E muitas vezes, pelos homens estarem negligenciando o seu local, as mulheres tiveram que entrar e ir assumindo, né? Então, gente, o fato é que eu acho bastante complicado, assim. Eu vejo que eu quero deixar bem claro que isso não é todos. Eu não estou generalizando, tá? Eu não estou falando que são todos, mas a gente vê muito. Homens em grupos de dança, muitas vezes, são extremamente infantis, né? Na verdade, não são homens. Não há uma postura de homem, há uma postura de criança. E ela é respaldada por nós, né? Eu acho interessante que uma das formas da gente começar a trabalhar isso, eu acho que há muito escândalo,
né? Há muitas pessoas, assim, há muitos homens que hoje têm problema de identidade, têm problema de sexualidade. Então, assim, vive uma questão debaixo dos panos, que daqui a pouco isso vem à luz e causa um certo tipo de escândalo. E daí, quando vê, a pessoa pensava, poxa vida, mas eu achei que ele realmente ia fazer diferença e olha para onde foi, né? Então, a gente está vendo essa história se repetir, gente, muitas vezes. E vou dizer que talvez o que falte é realmente referencial masculino, não de meninos. A gente, às vezes, acoberta essa questão dentro dos grupos de dança. Por quê? Porque a gente é mãezona, né? A gente é mãezona, a gente quer acolher. Agora, gente, eu vejo que eles precisam ter uma referência paterna e uma referência materna, né? Eu acho que o ideal seria ter uma referência masculina, mesmo que não dançasse. Às vezes a mulher fica sem jeito, né? Como confrontar essa questão da sexualidade, né? Como chegar, como falar. Se fosse um casal líder, talvez fosse mais fácil de chegar. O homem falar para o homem, né? Meu marido tá aqui dizendo isso! Meu Deus! Né? Ele tá falando, é isso! Né? Eu e minha esposa, a gente sempre liderou junto, assim, no teatro, nas coisas, porque aí fica mais fácil, né? E eu acho bem importante. Eu falo com os homens e aí não mistura as coisas. Exato, porque tem assuntos, gente, que tem problemas de mulher, tem problemas de homem. Né? Nós mulheres não vamos entrar, assim como meu marido tem assuntos de mulher que ele não vai entrar. Então, Verdade. assim, eu vejo que é muito válido se nós começarmos a reestruturar da forma de ter, sim, uma referência masculina ali, mesmo que não dance, mas que lide, né? Que lide. Só para a questão da liderança, né? Do pastoreio também. Exatamente. Não a parte técnica, necessariamente, né? Exatamente. E eu acho também, gente, que a gente tem que parar de tapar o sol com a peneira. Ai, não, mas as pessoas são preconceituosas. Não, gente, às vezes é a própria pessoa lá que tá se embolando toda. Ela deixa a bola quicando. E daí a gente tem que ficar defendendo. E vejam bem, galera, eu não tô falando, porque a igreja também tem uma coisa muito ruim. A igreja não sabe lidar com essa situação. Então ela prefere, por exemplo, tira, não deixa dançar, porque a pessoa tem um jeito um pouco feminino, então tira da dança. Isso vai mudar? Não vai mudar, não tratou o problema da pessoa, não tratou a causa. Então, gente, nós precisamos começar a ser um pouco mais honestos. Nós precisamos entender assim, que as pessoas também estão num processo. Nós, como lideranças, então, femininas, nós temos que parar de ficar passando a mão na cabeça, parar de tratar como menino, como criança, né? E começar realmente a buscar um papel masculino. Hoje em dia, gente, e eu acho que aí vai extra dança. Inclusive, eu acho bem legal que a pessoa tenha contato até com outras coisas também. Não só com o Ministério de Dança, porque isso também pode ajudar a pessoa a ter uma postura, né? Então, eu acho que isso é bastante delicado, é muito amplo. Nós poderíamos fazer só sobre isso o nosso uma mesa redonda só sobre isso, né? Só sobre outra coisa, gente. Eu não vejo mais sentido para vocês verem. Olha como há uma questão de mulheres ficarem falando sobre homens na dança. Entende? Às vezes a gente está vendo 1 milhão de lives e quem é que está falando sobre homem na dança? São mulheres que estão falando sobre isso, né? Então, e não que não seja válido, eu posso dar a minha opinião, mas quem deveria estar falando sobre isso? Então, eu acho também, gente, que aí ele é um trabalho árduo, né? Porque nós temos que aprender a sair um pouco de cena, mas os homens também têm que aprender a entrar nos lugares. Esses líderes, né? Esses referenciais masculinos na dança. Exatamente. Tem um homem aqui que tá aqui também. Cadê ele? É o Bernardo. Eu vi ele aqui. Deixa eu... Para ele comentar o que é que ele acha. Será que ele saiu? Bernardo, cadê tu? Não tô achando ele.
Ah, ele tá aqui, ó. Galaxy J5. Aí, deixa eu abrir teu microfone. Fala, garoto. Assim, na São minha Paulo, né? opinião. Hã? Você é de São Paulo, né? Não, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí, Bernardo? Assim, E você? Como é que é essa situação? assim, na minha opinião, assim como a Kátia falou, né? Eu acho que, sim, deve ter mais homens no Ministério de Dança para, tipo, se no Ministério de Dança estiver ocorrendo esse caso, o homem poder ajudar e dar o conselho certo. Porque às vezes as mulheres podem, sei lá, dar o conselho que vai trazer ele pro... como eu posso te dizer? Trazer ele... dar o conselho errado, né? E eu acho que, sim, deveria ter mais homens liderando o Ministério de Dança. E isso. O Anderson está aqui comentando, na verdade eu não acho nem que às vezes é liderar, gente, mas assumir a sua responsabilidade, né? Assumir realmente essa autoridade, né, masculina. E é fato, a questão hoje, há uma necessidade de homens, não só na dança, mas nas artes em geral, tomando a frente das coisas, né? Porque é diferente, gente. Há uma unção diferenciada. E a gente precisa respeitar isso, né? A gente precisa aprender a respeitar, a gente precisa aprender a dar esse espaço. Então, é desafiador, mas eu acredito que precisa haver uma retomada nesse sentido. Amém. Valeu, Bernardo. Deus abençoe aí. Amém. O pessoal do YouTube comentou assim: Lívia, é verdade. Sem falar na dificuldade da mulher liderar um rapaz, o referencial masculino é importantíssimo. O nosso pastor sempre orientou sobre isso. A Michele falou: meu namorado faz parte do Ministério de Dança, mas é ligado no break. Valesca falou que tem que haver equilíbrio. Eu acho, gente, que a gente não precisa definir por estilo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, homens só vão para o hip hop, porque o hip hop é uma dança mais masculina. Mas né? Eu não acho os quadrados, as linhas. Né? Eu não acho que essa seja a questão. Eu acho que a questão ela é ampla, né? Eu acho que a gente tem que pensar em masculinidade de uma forma geral, em tudo, até porque essa problemática a gente talvez vai ter no louvor, a gente vai ter no departamento infantil, a gente vai ter em vários lugares, mas na dança evidencia muito mais do que talvez em outros lugares, né? Então, eu acho importante, gente, é uma coisa a ser bem trabalhada no nosso meio ainda, sabe? Show de bola. A gente completou 1 hora, podemos continuar mais um pouquinho? Podemos sim. Ainda tem quase 4 perguntas aqui. Vamos lá. Por que algumas pessoas desvalorizam a dança nas igrejas? Acho que a gente falou um pouquinho disso, mas... Gente, eu acredito que uma das maiores questões das pessoas desvalorizarem a dança na igreja é porque elas não entendem o propósito. Né? E às vezes eu acho que nem quem dança entende o propósito, né? Mas eu acho que esse é um dos maiores motivos. Uma pessoa normalmente não gosta daquilo que ela não conhece, daquilo que ela não entende. E isso a gente pode ver em qualquer outra área. A gente julga, né? Às vezes aquilo que a gente não entendeu, que é meio estranho pra gente, a gente, né? Segura, não gostei, não entendi, não. Ou seja, você não vai abraçar algo que você não sabe o que é. Então eu vejo que isso é uma das maiores questões das pessoas não apoiarem, porque eu recebo muito essa queixa, né, de algumas pessoas que fazem parte de grupos de dança, assim, né, as pessoas da nossa igreja não nos apoiam, elas não gostam, elas não querem. E eu sempre falo isso, né, talvez porque elas não entenderam. Um dia a gente dá oficinas de adoração com entendimento, né?
E um dia a gente faz sempre o retiro do louvor e da dança juntos, né? A gente faz um retiro de artes na nossa igreja. E a proposta foi que os músicos dariam uma oficina para os bailarinos e os bailarinos dariam uma oficina para os músicos. E, gente, foi muito interessante, porque a gente começou a entender um pouco o que eles vivem, né? Porque eles começaram a nos explicar por que, às vezes, é ruim que o pessoal fique com os véus na frente da bateria, né? Tapando a comunicação do ministro de louvor. E até umas perguntas que era sobre isso, né? Se você já se desentendeu com louvor, o pessoal fica reclamando. Claro que já! Tá na minha frente. Isso eu Normal. falei, gente. Os problemas só mudam de endereço, né? E de nome, porque eles são os mesmos. Então, quando a gente resolveu dar oficina de adoração com entendimento para o pessoal da música. Quando eles ouviram, quando eles viram, eles ficaram assim, ó. Gente, a gente não sabia que era isso que vocês faziam. Quando a gente explicou o nosso processo, quando a gente mostrou o que acontecia, eles ficaram assim, meu Deus, gente, é isso que vocês fazem? Até porque, quando nós estamos dançando, eles também estão executando algo, eles não estão prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. Então, gente, foi muito interessante. E eu acho que isso tudo vem com questão de comunicação, né? Talvez a gente não está conseguindo comunicar efetivamente a importância e o propósito daquilo que a gente faz, né? A partir do momento que a gente também entende isso, transmite isso, fica difícil as pessoas não apoiarem. Então, eu vejo muito dessa forma. É verdade. Vamos ver alguém aqui para comentar. Andréia, que falou aqui no chat. Boa noite, Andréia. Boa noite. Você é de onde? Eu sou de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Oi, pastora Kátia. Então, como a pastora falou, realmente é esse entendimento que eu tenho, né? Já fiz 2 vezes a oficina Adoração com Entendimento e realmente eu já faço parte do Ministério de Dança há 13 anos e eu estou como líder há 2 e eu vejo hoje um novo entendimento do que é adoração realmente. E às vezes as pessoas vinham falar comigo, Andréia, por que a dança na igreja? Ai, já vi tantas danças sensuais e tantas coisas assim que a gente não entende o propósito, o louvor é uma coisa, os passos são outros, e parece que muitos estão ali sem saber, estão perdidos. Quando eu fiz essa oficina, eu passei para eles e mostrei, olha, se a gente não entender, né, primeiramente, por que estamos ali, se realmente esse é o nosso chamado, porque tem pessoas que são bênçãos, né? Mas não tem nenhum dom para dançar. Você está indo para a direita, ela está indo para a esquerda. Você manda levantar o braço, ela baixa. Então, mas ela é uma pessoa de Deus que poderia estar sendo bênção no Ministério de Louvor, de teatro. Então, primeiramente, nós, como integrantes do Ministério de Louvor, de dança, temos que entender o porquê estamos ali. E o para quê. Eu quero fazer uma colocação depois, me lembrem para mim não perder a linha de raciocínio, sobre isso que ela falou, né? Que a pessoa não tem o dom para dançar, me lembrem disso. Desculpa. Então, quando eu comecei a passar isso para eles começaram a entender. E eu lembro que uma das primeiras coreografias que nós fizemos depois que eu passei a liderar o grupo, a igreja toda, acabou o culto, foi até um culto de final de ano, e Deus colocou algo no meu coração, porque a igreja estava passando por um processo meio que difícil, e Deus colocou algo, até foi o louvor Primeiro Amor. E a gente Deus me mostrava assim, entregar um cajado e a Bíblia aos pastores da igreja, né, dando a autoridade a ele e a palavra. E ali a igreja toda entendeu o propósito, no final nós demos uma rosa branca, e todo mundo, acabou o culto, vinha, gente, mas foi algo assim, muito sobrenatural, os pastores chorando, depois o pastor chegou, me chamou no canto, falou, Andréia, nunca vi algo parecido. Eu falei, pastor,
tudo acontece quando a gente entende o que a gente está fazendo, né? Porque se a gente pede sabedoria a Deus, Ele vai nos dar, mas nós temos que procurar por essa sabedoria, né? Nós temos que buscar por ela. E foi muito bom a oficina. Indico a todos, façam a oficina, porque é maravilhosa. Não porque eu estou aqui na presença, né, da pastora, mas foi bênção na minha vida e eu vejo assim, um diferencial de antes e depois da oficina. Amém. Agora dá a colocação, pastora. Isso, deixa eu fazer uma colocação que a gente estava falando lá no início sobre formas de ver, né, a questão da dança. E sabe, gente, isso é outra coisa que eu percebo que a gente também precisa ampliar. Porque às vezes a gente acha que uma pessoa, para estar no Ministério de Dança, ela tem que dançar. E não é verdade isso, né? A pessoa para estar... O Ministério de Dança, ele pode ter múltiplas funções. Eu posso ter coreógrafos, eu posso ter bailarinos, eu posso ter pessoas que lidam com a técnica, eu posso ter figurinista, eu posso ter intercessor, eu posso ter administrador, eu posso ter pessoas responsáveis pelo marketing, eu preciso de pessoas que trabalhem com publicidade. Então, a gente limita muitas vezes a quem está no Ministério de Dança tem que dançar, tem que estar dançando, né? Sendo que a gente precisa de toda uma estrutura por trás disso. Então, talvez a pessoa não se encaixe em ser um bailarino, mas ela se encaixa em ser o coreógrafo. Ou ela não se encaixa em ser o bailarino, mas ela se encaixa na publicidade ou na administração, né? Eu falo isso porque hoje a gente tem algumas pessoas ali dentro que não dançam, né? Mas que têm uma importância gigantesca e que facilitam a nossa vida sobremaneira, né? Então, eu acho interessante a gente pensar nisso, né? Porque senão, às vezes, a gente só enxerga isso e muitas pessoas que foram chamadas para estar ali no local, mas talvez não para exercer da forma como a gente pensa que elas deveriam exercer, talvez a gente esteja perdendo com isso, né? Então, é só uma colocação que eu gostaria de fazer. Amém, é verdade. Assim como no teatro também, não é só quem atua, né? Tem toda uma estrutura, tem que alguém tá lá no som, alguém na luz, alguém que escreve o texto, alguém que vai fazer a maquiagem, que vai costurar. Na dança também, do mesmo jeito. Exato. E às vezes a pessoa limita, né? Acho que só pode servir no altar, mas os bastidores também é muito importante. E às vezes Deus fala muito com a gente, né? Nos bastidores. Amém. Vamos continuar. Mais uma. Quanto do seu tempo é disponibilizado para os ensaios? Então, gente, para ensaios, nós ensaiamos normalmente, antes da pandemia, ensaiávamos terças e quintas, das 7 às 10h30 da noite. Agora, com a história da pandemia, nós estamos, na terça-feira, a gente tem reunião às 20 horas, e tem mais ou menos 1h30 de duração. E na quinta-feira a gente tem a célula, que tem 1 hora de duração. Isso seriam ensaios, mas o fato é que o ministério a gente acaba vivenciando ele 24 horas por dia. Então a gente não tem só esses 2 dias, a gente está sempre fazendo alguma coisa, né? Está em contato com as pessoas, está resolvendo alguma questão. Então a demanda de tempo para isso ela é muito maior do que esses 2 dias, né? Show de bola. Vamos chamar alguém aqui para comentar. Bertiza estava falando aqui comigo no privado, falando do seu esposo, que ele tem um trabalho de iluminação muito bom, né? Uhum. Já daria outra oficina. Vem aqui, amor. Vem aqui. Eu tô aqui puxando ele. Vem, meu bem, vem dar oi. Não seja mal educado. Isso, vem. Ele tá aqui do lado, ó. Oi. Oi, tudo bom? Tudo Prazer, certo. viu? Receber vocês, estar com vocês, assim, pra gente tá sendo muito enriquecedor. Bom. Pois eu quero aprender sobre iluminação. Aí, ó, só combinar, então. Só combinar. O Anderson tem uma oficina muito legal a respeito disso, assim, que com certeza abre a visão, assim, da galera. Porque a iluminação, ela valoriza, né? A dança, o teatro, ela dá outra vida. Se você souber usar a luz certa, na hora certa ali. Valoriza ou estraga, né?
Ou se ela é perfeita, ela valoriza, senão ela mata o trabalho, às vezes, que demorou para ser executado, né? Tem esse outro lado também. Cadê? Carolina Batista. Vou chamar a Carolina. Abrir o microfone dela. Oi. Olá. E aí, sobre essa questão de ensaios? Então, eu estava pensando aqui. Atualmente, o grupo que eu faço parte, primeiro de tudo, eu sou da Paraíba, tá? Sou da cidade de Santa Rita, tá bom? Conheço o Ícaro e a Josi já há um bom tempo e participo muito dos congressos que eles fazem. Gosto muito, estou sempre por dentro. Está sempre também... Parabéns, obrigado pelo carinho, viu? Eu também sigo a Kátia já no Instagram há muito tempo e o Estúdio do Corpo. Sempre foi também um referencial para mim e para o meu grupo. E falando a respeito de ensaios, o grupo de dança na qual eu faço parte, a gente não tem muitos horários para ensaio. Então, a gente só ensaia mais na segunda-feira, um único dia, e 2 horas. E, às vezes, a gente sente falta disso, de ter mais tempo para ensaiar. E eu também sou líder do grupo infantil. E no infantil eu só tenho 1 hora para poder ensaiar com as crianças, então é pouquíssimo tempo. Então, isso é uma das coisas que é complicada dentro da igreja onde eu congrego, por questões de falta de espaço, que não tem um horário em que caiba todos os grupos ou todos os ministérios e consiga separar tudo direitinho e tal, e cada um tem um tempo a mais. E complica a vida da gente, principalmente a minha, para passar a coreografia para a criança. Então, 1 hora é pouquíssimo tempo. Mas, graças a Deus, assim, a gente tem conseguido andar, tanto eu como a minha ajudadora, a vice-líder do grupo, Nash Emily, e, tipo, é complicado, mas, graças a Deus, são coisas que dão certo. Uma questão que eu gostaria de falar também é em relação a espaço. Lá na igreja a gente também não tem espaço para dançar, e eu não sei se na maioria também das igrejas das outras meninas também é assim. A gente não tem muito espaço, o grupo de dança às vezes não é reconhecido tanto que o Ministério do Louvor ocupa todo o espaço do altar, entende? Então isso é uma das coisas que eu também gostaria de colocar em pauta aqui a respeito sobre espaço para dançar, da dificuldade que tem também. Gente, deixa eu dar alguns testemunhos para vocês. Isso aí dá outra mesa redonda, né? Dá outra. Mas vou dar o nosso testemunho, tá? Primeiro, falando assim, se você... Realmente é pouco tempo, 1 hora de ensaio. Mas, se você usa isso da melhor forma possível, ótimo. O importante é você não perder tempo. É ele ser 1 hora de qualidade, né? Produtiva. Então... Isso, às vezes a gente tem que se adaptar com aquilo que a gente tem. Quanto a essa questão de espaço, gente, quando nós começamos, nós ensaiávamos no corredor da igreja, num dos corredores. Nós não tínhamos nem sala, nós ensaiávamos num corredor. E a gente ficou assim por um tempo. Depois nós começamos a ensaiar na cozinha, que daí ele era um pouco fechado, né? E nós começamos a ensaiar na cozinha. Depois de um tempo, nós ganhamos uma salinha. Na verdade, nem era nossa, mas a gente conseguiu ensaiar numa sala. Depois, a gente ganhou uma sala. Depois, a gente ganhou outra sala. Depois, a gente ganhou outra sala. Então, assim, é aquilo que nós estávamos falando, né? A partir do momento que os nossos pastores vão vendo que há um trabalho consistente e vão confiando e vão vendo que nós estamos usando da melhor forma possível aquilo que nós temos, vai ser acrescentado mais. E quanto ao altar, por exemplo, uma das brigas que nós tínhamos com o pessoal do louvor, não só com o louvor, o pessoal da filmagem também, né? Porque eles passavam com aquelas câmeras, com aqueles cabos, né, no meio, e o pessoal do louvor botava os retorno e ocupava o espaço, e a gente pensava assim, mas eles ficam parados, né? Por que eles não ficam parados num canto, né? Já que eles não precisam de tanto espaço. E um dia a gente estava tanto nessa briga, um dia eu me cansei, eu digo, chega! Eu digo, se é pra gente ficar nesse quadrado, nós vamos ficar nesse quadrado, e eu não quero mais ver ninguém murmurando por causa desse quadrado. Vai ser o nosso quadrado,
e façam o que der para fazer dentro disso aqui, e eu não quero mais ver vocês falando do louvor nem reclamando. Gente, foi muito interessante quando a gente tomou essa postura, porque depois de um tempo, o nosso pastor, ele veio, nós não precisamos falar nada, nós não precisamos falar absolutamente nada. Ele foi, ele disse, mas tem muito pouco espaço aqui. Ele puxou o retorno, ele arrumou aonde ele queria os microfones. Então eu vejo que é muito do nosso coração, né? Da gente também aprender a né? A não querer ser esse instrumento de discussão, de discórdia. Ok, gente, se vocês querem que eu fique aqui, então eu vou ficar aqui, vamos ser felizes, né? E Deus vai honrando isso, né? O fato é que a gente precisa às vezes se posicionar dessa forma, e eu tenho certeza que Deus ele vai acrescentando. Isso aí já tem a ver com a próxima pergunta, que é como lidar com o temperamento de cada artista, que a gente gosta também de chamar a atenção, que tem o nosso espaço, nossa arte respeitada, né? É uma benção. Invada, né? É uma benção. Aqui em casa são 2, né? Então pensa. Também eu sou teatro e minha esposa é bailarina. Opinião forte. Gente, na verdade, o que nos diferencia? Talvez essa extrasensibilidade. Eu acho que isso, às vezes, é o que nos atrapalha um pouco. O artista é uma pessoa muito sensível. Assim como ele é sensível para coisas boas, ele também é sensível para coisas ruins. E eu acho que o desafio é aprender a lidar com essa sensibilidade toda. Eu sou muito abençoada por ter me convertido na igreja onde eu me converti. Porque eu sempre falo que o meu pastor, o pastor Neuci, ele me traz para o equilíbrio, né? Porque ele é muito razão, assim. Ele é todo entendimento, ele é todo razão. Ele sabe, quando a gente começa a ficar muito alma, ele já dá aquela puxada, né? Então, ele me puxa muito para o equilíbrio, e isso me fez muito bem. Então, eu vejo que a gente precisa disso, a gente precisa desse equilíbrio, a gente precisa ser confrontado, a gente precisa de pessoas que muitas vezes, que saibam, assim, não... Porque, às vezes, há uma linha muito tênue entre a gente destruir o artista e a gente confrontar o artista, né? Então, eu acho que a gente precisa saber como chegar, mas não deixar de dizer a verdade, né? Não deixar de lidar com o ego, de colocar situações onde a gente vai ter que realmente tratar essas coisas em nós. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades, a gente vai ter muitas oportunidades do nosso ego ser tratado, né? E Deus vai providenciar isso, gente, vocês não precisam se preocupar. Todos nós vamos passar pelo processo, não se preocupem, né? Porque Deus está lidando com a gente. Deus vai lidar com a gente. Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. E isso vai ter muito a ver com as pessoas que Deus vai colocar ao seu redor. Deus usa as pessoas ao nosso redor para nos tratar, para tratar o nosso caráter. Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, que atribulado, porque nesse grupo só tem gente atribulada, porque, meu Deus... Queridos, muitas vezes estão aí exatamente para nos lapidar, para trabalhar em nós aquilo que é necessário trabalhar. Eu brinco, eu tenho uma oração, né? Porque as pessoas me falam assim, Kátia, como líder, como é que você lida com as pessoas difíceis? Eu tenho a seguinte oração, quando a pessoa está incomodando demais, eu oro da seguinte forma, Deus, se eu ainda tenho algo a aprender com essa pessoa, e se essa pessoa ainda tem algo a aprender comigo, que ela se mantenha. Mas se tá aqui realmente só para tribular e que ela não vai aprender nada, então leva, Senhor Jesus, né? Gente, eu vou dizer que essa oração ela funciona maravilhosamente bem, porque teve pessoas que em muitos momentos eu queria assim, ó, que saísse, eu queria botar para fora. E Deus nunca deixou. Graças a Deus por isso, porque depois de um tempo essas pessoas foram profundamente transformadas. E foram por causa do processo.
Agora, assim como teve umas que a gente ora assim, e é rápido, hein, gente? Quando a gente ora assim, o negócio é ligeiro. Se não é ligeiro, pode ter certeza que Deus está querendo trabalhar algo ali na nossa vida ou na vida da pessoa. Então, respira e vai, tá? Então é uma dica, fica a dica para você. É isso mesmo, a gente tem que deixar Deus. O celular aqui atrapalhou. A gente tem que deixar Deus ir nos moldando, né? E ter o coração aberto para correção, né? Quando a gente tá precisando ouvir. Vamos ver aqui. Eu queria chamar a Marcele. Não sei se ela tá podendo. Não tá aparecendo o vídeo. Vamos com a Joseane, então. Joseane Pires. Cadê ela? Oi, Joseane, fala aí. A gente não tá te ouvindo. A gente não tá te ouvindo, Josiane. Clica aí no som. Deixa eu ativar de novo. E agora? Fala. Não, a gente não tá te ouvindo. Ai, meu Deus. Então vamos aqui com... Vai botar o fone, vamos ver se pega com o fone. A gente já está caminhando para o fim, né? Da nossa mesa redonda. Ainda não. A última tentativa, que senão a gente vai tentar outra pessoa. Vai, fala aí. Não foi. Mas manda a tua opinião no chat. Eu vou ativar aqui o de outra pessoa. De Lívia Marta. Aceita aí, Lívia. Ativar. Minha gente, o que é isso, hein? Ninguém quer falar. Não, clique aí no botãozinho, incluir áudio, tá liberado para você. Aí, fala. Não. Vamos com Keila, então. Vai, Keila, é tua vez. Fala, Keila, em nome de Jesus. Ai, sou eu. Aê! Tá funcionando a internet. Tá achando que quebrou aqui o negócio. Eu até perdi a essência da adoração. Sobre os artistas, o temperamento dos artistas. É uma coisinha meio complicada, né? Às vezes tem até o ditado, assim, que é mais fácil a gente lidar com animais do que com pessoas, né? O animal a gente fala assim, fica, aí fica. Pessoas são mais diferentes, mas para Deus nada é impossível, eu acredito, né? Até a mula falou, né? Quanto mais a gente. Nós também temos um temperamento, eu acredito assim, um modo de... Aquela pessoa, ela está ali, eu acho que Deus, ele permite que aquelas pessoas estejam ali para nos moldar em determinadas áreas. Nas áreas mesmo que a gente tem dificuldade, né? E aí aquela pessoa vai fazendo e a gente vai dizer, eu tenho que amar, porque eu tenho que viver a palavra, né? E a palavra do Senhor diz que nós temos que amar os nossos inimigos e não os nossos amigos. É muito fácil a gente amar o nosso amigo, né? Que faz tudinho direitinho. Mas levando para a área da dança, eu tenho até um testemunho para contar que, assim, eu ainda não ministro na igreja. Quando eu comecei, eu engravidei. E aí, eu acredito que esse período de pandemia, Deus ele está me levando a lugares mais profundos, ou seja, o conhecimento, né? Porque sem conhecimento nós não vamos a lugar nenhum.
Então, eu tenho participado de muitas outras lives, eu estou também com o Rodrigo, né? Aprendi muito hoje, estou amanhã também com ele. Então, assim, ele até fala algo assim, o Rodrigo, que aquilo que é gratuito, as pessoas muitas das vezes não dão valor. Mas eu acredito que todos nós que estamos disponíveis a aprender, né, a ser moldado, a ser transformado pelo Senhor, eu acredito que Ele vai nos usar com o objetivo. E o nosso ministério da nossa igreja, eu sou de Castanhal, Pará, tá? E é ministério profético. Então, assim, eu acredito que o próprio tema do ministério é profético. Então, a gente tem que passar a mensagem profética. E quando se é profético, há muitos ataques, né? Porque tu vai passar uma mensagem de cura, de transformação, de libertação. E dentro do nosso íntimo, eu acredito que nós temos que ser moldados. E pessoas que estão ao nosso redor, ou até mesmo da família, muitas das vezes são instrumentos para nos levar a estar na presença do Senhor. E eu creio assim que eu agradeço a Deus quando tem pessoas difíceis próximo de mim, porque eu sei que ali eu vou aprender e vou ser moldada. Amém? Amém, glória a Deus. Quer falar, Kátia, alguma coisa? Ou vamos para nossa última pergunta? Não, até essa questão, gente, também é importante lembrar que cada pessoa é uma pessoa, né? Então, tipo assim, não adianta você querer tratar todo mundo do mesmo jeito. Alguns são mais sensíveis, outros não, alguns são mais agitados, outros são mais quietos. Então, a gente também ter essa noção de como a pessoa, como lidar com cada pessoa é importante, né? Não adianta a gente criar algo único porque não vai funcionar, né? Verdade. Então, nossa última pergunta. Como estruturar o ministério? Botaram assim, entre parênteses, né? Visão, missão, projetos a curto e a longo prazos. Gente, isso é longo demais pra gente falar agora. Porque Mas isso... eu acho assim, de forma resumida, assim, uma pessoa que está iniciando o ministério ou então sente que está perdida, como é que ela poderia? Eu vou falar um ponto. Faça um planejamento. Né? Faça um planejamento. A gente tem um evento que a gente chama de curso de capacitação ministerial, tá? Onde a gente dá bases para quem já está no ministério, para quem tem interesse em começar o ministério. E a gente tem duas disciplinas, uma é estruturando o ministério e a outra é planejamento estratégico, né? Onde a gente fala exatamente sobre isso: visão, missão, valores, objetivos, metas. O que a gente percebe nesses cursos? 90% das pessoas não têm um planejamento. A gente faz perguntas básicas, tipo, qual é o público, para quem serve o grupo, como faz para entrar, qual é o objetivo, o que vocês querem daqui a um ano. E as pessoas não conseguem responder isso, porque elas não sabem, né? E se os líderes não sabem, quanto mais os integrantes. Então, gente, eu acho que a primeira coisa é você dar uma estudadinha sobre planejamento estratégico, né? Como desenvolver uma visão, como desenvolver a missão, como desenvolver valores, como criar a questão dos objetivos. Hoje a gente tem muito recurso para fazer isso, coisas simples, coisas fáceis e que a gente pode fazer. Então, acho que o primeiro ponto é a gente pensar a respeito do que a gente está querendo construir. Não significa que não vão ter mudanças no meio do caminho, mas é importante, né? Para que faixa etária, que estilo, enfim, gente, são coisas que a gente precisa pensar, não simplesmente sair fazendo e ver onde vai dar. Então, uma das coisas que a gente já constatou é que a grande maioria não tem isso. E quando vê, fica patinando no mesmo lugar, porque nunca parou para pensar onde realmente quer chegar, como vai chegar até lá, né? Então, eu acredito, gente, que para estruturar o ministério, uma das primeiras coisas que a gente vai ter que pensar é nesse planejamento estratégico. Senta e escreve. Põe no papel. Você não precisa fazer isso sozinho, você pode fazer isso com o grupo. É bem interessante até, porque a gente começa a ver como as pessoas ainda não entenderam. Um dia a gente já tinha um planejamento,
e fomos perguntar para o pessoal, tá, qual é a visão? Cada um disse uma coisa. Então, o que aquilo fez a gente ver? Que a gente precisava reforçar isso nas pessoas, que eles precisavam entender, que eles precisavam saber, que nós precisávamos desenvolver atividades que fixasse isso na cabeça dos integrantes. Então, eu acho que esse, gente, seria o passo inicial, né? Achem esse material, aqueles que puderem, a gente até agora no final vai falar sobre isso, né? Façam um curso de capacitação ministerial quando vocês tiverem a oportunidade, porque a gente desenvolve esse assunto bem a fundo, assim, né? E também explica um pouco de como funciona ali na igreja. E até isso, gente, é interessante, porque volta e meia a gente tem que rever essa estrutura, né? Porque ela funciona talvez durante um tempo e daqui a pouco a gente vai ter que rever, ver se aquilo está funcionando ou se não está funcionando. Mas eu diria hoje, primeira coisa, se você quer, né, pensar em ter um grupo de dança, faça esse planejamento e coloque as coisas no papel. E use isso, né? Tem muitos, como você falou, na internet, tem muitos gratuitos que ajudam, né? Exatamente. Adaptar um plano de negócio para o ministério, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui se a Marcele está com a câmera aberta aqui para chamar ela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o microfone dela. Marcela é a líder do Companhia Chamada, lá da nossa igreja, da Cidade Viva. Marcela? Oi, tá me escutando? A vizinha dela. Tá escutando? Sim. Estamos escutando. Boa noite. Oi, Ícaro. Oi, Kátia. Oi. É um prazer poder estar participando, né, com Kátia, que é uma bênção, acho que na vida de todas as pessoas, né, fazem parte do Ministério de Dança. O estudo do corpo é uma bênção, né, para todos nós. Sobre a questão do planejamento, né, Ícaro? Fiz questão de chamar você, assim, porque o Chamar, ele tem essa organização que você falasse um pouquinho também para inspirar. Isso. Realmente, é importantíssimo ter um planejamento para que a gente possa ter uma direção, né? A gente possa realmente poder, para que os integrantes, eles sintam que tem uma organização, sabe? Para onde eles estão caminhando, saber onde vai chegar, né? Ter um objetivo. Então, o nosso ministério hoje, ele realmente tem eu posso dizer assim, que tem uma estrutura assim, bem organizada, né? A gente tem uma composição administrativa, onde cada integrante, ele deve estar em alguma função, né? Realizando alguma atividade, e é dividido na parte administrativa, tesouraria, a parte do patrimônio, né, que são nossos figurinos, todo o patrimônio que o Ministério tem. Tem a parte também de ajudar no Kids, né? Hoje nós temos três turmas do Ministério Kids, né? São 3 turminhas, são muitas crianças, então a gente precisa de muita gente, né, para estar ajudando. Parte de figurino, maquiagem. Então, a gente tem essa organização, além do planejamento, assim, anual, né? Do que o Ministério vai trabalhar, do que precisa ser feito. Então, é realmente, assim, muitíssimo importante. Claro que, como Kátia falou, né? No meio do caminho, muitas coisas podem mudar. E realmente mudam, porque, por exemplo, essa pandemia, quem que ia adivinhar que ia acontecer? Então, mudou muita coisa do que a gente já tinha planejado para esse ano, né? A gente já estava com tudo preparado para esses meses, né? Mas aí veio essa pandemia e mudou completamente tudo. E a gente precisa se reinventar, né? Se reinventar com essa nova realidade. A gente só não pode ficar parado. A gente precisa continuar, mesmo que a gente não esteja, assim, ensaiando mesmo, mas a gente precisa estar conectado uns com os outros, né, compartilhando da palavra do Senhor e com aquilo que a gente vai fazer futuramente também.
É isso. Amém. Amém. Glória a Deus. O chamar, ele é o ministério como ela falou, da Cidade Viva, nossa igreja, então eu quis chamar a Marcele para falar um pouquinho e mostrar a Baby também pra gente, ó. Tá aqui. Eu tava dando de mamar, por isso que tava escuro. Eu apaguei a luz. Amém. E aí, Kátia, eu entrei depois na Cidade Viva, né? Já fazem 4 anos que eu tô lá, eu era de outra igreja antes. E aí eu me inspirei muito no chamar para essa parte da organização no teatro. Hoje eu sou líder do Teatro Vida em Cena. E aprendi muito também com elas, né? Amém. Eita, deixa eu fechar aqui. Show. Então, vamos para a nossa parte final agora, as considerações finais. O que é que você tem para falar, Kátia, para deixar para a gente de conselho, de inspiração para tantas líderes de ministério? Então, primeiro eu quero agradecer o convite. Obrigada, assim, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quero incentivar vocês, gente, a realmente passarem por esse processo aí que todos nós estamos passando. Incentivar vocês a estudarem, né? Eu acho que a gente está precisando aprofundar um pouco mais as nossas raízes, né? Tanto na palavra quanto na técnica que a gente escolheu, né? E em outras técnicas também, porque isso também é fonte de inspiração, né? Mesmo que talvez o teatro não seja a minha função principal, vale muito eu estudar sobre isso, porque alguma coisa eu vou conseguir trazer para a minha área, né? Então, gente, eu acho que isso é algo que está faltando, a gente aprofundar um pouco mais. Então, acho que isso é algo a aproveitar, que talvez nem todo mundo está tendo mais tempo, né? Muitas pessoas que eu conheço estão em home office e estão comentando que estão trabalhando mais do que estavam trabalhando antes. Mas muitas pessoas ganharam essa dádiva nesse tempo. A gente aqui também, com aulas online, que a gente tem um estúdio de dança. João Pessoa, então é aula online todo dia, aqui eu e Josi. Eu fico aqui na parte, no suporte, e ela dando aula. É uma correria, uma loucura. Né? Mas assim, gente, aproveitem, busquem, aprofundem. Eu acho que isso é bem importante, né? E queria fazer alguns convites para vocês. Primeiro, para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, tanto do estúdio quanto no meu Instagram. Entrar no nosso Telegram, né? Que lá normalmente a gente coloca todas as novidades, a nossa agenda, alguns devocionais, sempre em primeira mão. A gente está lançando, a gente está com um projeto de leitura guiada, né? Com o Anderson. Como é que funciona isso? Na verdade, é um grupo de estudo a respeito de algum livro. Normalmente a gente estuda um livro, o pessoal faz perguntas, comentários, tira dúvidas. Então, isso é uma forma bem legal de estar aprofundando esse assunto. A próxima leitura guiada vai começar agora no dia 8 de junho, que é uma segunda-feira. Vão ser 4 encontros. Vai ser com o livro A Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmacher, né? Então a gente vai estudar ele mais profundamente. Aqui é muito bom, Porque às vezes a gente lê ele, mas daí ele fica meio superficial, né? Então tem muitas coisas assim que a gente pode aprofundar, né? Então convidar vocês, vai estar aberto até domingo as inscrições, tá? E em breve, gente, a gente vai estar lançando o nosso curso de capacitação. Aí, ó. E em breve, gente, nós vamos estar lançando o nosso curso de capacitação ministerial online. Muitas pessoas queriam vir fazer, né? Queriam vir para o Sul, queriam fazer, queriam experimentar, não tinham oportunidade. E a gente vai estar lançando ele online ainda esse ano. No final de semana a gente vai começar uma só para a galera dos Estados Unidos, né? Vai ser para um pessoal de lá. Mas depois a gente quer lançar para cá. A gente só está ainda vendo o formato, mas que realmente ele é bem legal para fundamentar, né? Eu acho que essa é a palavra que a gente tem usado aqui no estúdio. A gente está querendo fazer as pessoas pensarem, né? A gente está querendo fazer elas aprofundarem e fundamentarem aquilo que elas estão fazendo. Então, deixo o convite para vocês, tá bom, galera? Aí você me manda depois
no WhatsApp o canal do Telegram que eu mando para o pessoal também. Sim, pode deixar. E eu queria também agradecer em nome do Congresso Vivarte. Foi uma honra ter você aqui com a gente aprendeu muito hoje à noite. Obrigada. Já era um sonho antigo a gente poder ter contato assim, um momento com você. Desde o outro evento a gente já tinha falado uma vez, mas não tinha dado certo. Mas agora deu certo, né? Nesse momento. Estamos aí, gente. O que precisarem, só entrar em contato. Amém. Então vamos tirar uma foto. E aí eu vou liberar por 1 minuto aqui o microfone de todo mundo, porque eles estão presos. Abram as câmeras para a gente tirar a foto. Por favor. Senão vai sair só os nomezinhos. Vamos lá. 3, 2, 1, sorrindo. Show! Deixa eu libertar eles aqui. Pronto. Estão libertos. Valeu, Kátia. Deus abençoe. Muito obrigado. Abençoe, Kátia. Bênção. Deus abençoe. Falou, pessoal. Seu tchau. Deus abençoe todos vocês. Tchauzinho. O pessoal ficou tímido para falar. Manda uma palavra, gente. Abençoa a vida de Kátia. Foi muito bom, Kátia. Parabéns pelo seu trabalho, que você continue assim. E que eu espero um dia conhecer pessoalmente, participar das coisas com o Estudo do Corpo, porque vocês são realmente referencial para muitos grupos de dança. Amém. Parabéns, de verdade. Pastora Kátia, que Deus abençoe. Eu pude ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, conversar com você no congresso lá em Cabo Frio. E a pastora Kátia é essa pessoa assim, muito humilde, muito livre para a gente conversar, né? Ela sempre nos dá liberdade para chegar perto, conversar, tirar dúvidas. Que Deus continue te abençoando, você, seu esposo, todo o seu ministério. Amém, obrigada. Galera do Estúdio do Corpo, vou falar para todos vocês. Algo assim particular. Quando eu me converti, eu dançava secularmente, porém quando eu cheguei na igreja eu achava uma dança feia. E graças a Deus eu achei os vídeos de vocês na internet. Eu comecei a ver que a dança da igreja tinha sim sua beleza, podia ter a técnica, porque a gente aprende, né? Que não pode ter técnica, se tiver técnica não é espiritual. E ao ver vocês, ao ver a qualidade, o zelo com o qual vocês executavam a arte mesmo, né, dando atenção para a arte que foi dada de Deus para nós, eu falei, uau, então é possível sim, oferecer para Deus uma arte bonita, né, algo limpo, com técnica, e sim, com unção, com espiritualidade e com a palavra revelada sobre nós. Então, vocês, assim, abriram os meus olhos e tornou para mim possível a dança como forma de adoração. Parabéns para todos vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Pastora Kátia, eu quero agradecer a Deus, né, pela sua vida, você e o Estúdio do Corpo ser referência, né, para os ministérios de dança. Em 2015, algumas meninas do ministério aqui, né, do Chamado, tiveram a oportunidade de fazer o curso de capacitação, né, do Estúdio do Corpo, e foi um divisor de águas, né, como Bertiza falou, né, Bertiza falou no início, né, ela foi uma das pessoas que participou, e elas chegaram aqui com uma bagagem, assim, maravilhosa, passou para a gente, né, para o ministério, tudo que elas aprenderam lá com vocês, e realmente, assim, foi assim, magnífico. Então, a gente só tem realmente que agradecer pela excelência de vocês, pelo amor, né, por tudo que vocês são. Que Deus continue abençoando e capacitando mais ainda. Obrigada.
Amém. Pastora Kátia, eu sou a Marta, aqui de Paulínia. Eu cheguei a fazer em 2012 o curso de capacitação e foi uma bênção lá em Novo Hamburgo, lá com todo o grupo. Nossa, realmente transformou a minha visão de dança. Na época, eu torci o pé bem no meio do congresso. Você lembra, a pessoa que torceu o pé foi eu no meio do congresso. Mas assim, foi uma bênção. Tudo foi um trabalho de Deus na minha vida. E eu pude passar tudo que eu aprendi. Quer dizer, alguma coisa que eu aprendi, não dá pra passar tudo, mas alguma coisa para as pessoas que estavam comigo. E assim, foi realmente transformador. E que Deus continue abençoando tanto a sua vida, como também de todos. Eu tenho as fotos de cada um, marcaram realmente a minha vida e foi transformador. E cada coreografia que eu faço, eu começo a pensar sobre adoração com entendimento, como que eu estou passando isso para as pessoas, como que as pessoas estão entendendo, né? E isso a gente tem que realmente, todos os dias, também adorar não somente na igreja, mas em todos os lugares, em todos os momentos, a gente pode adorar o Senhor. Que Deus abençoe também o Congresso Vivarte também aí, cada dia mais. Uma bela iniciativa. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Mais alguém quer falar? Senão vamos encerrar nossa mesa redonda. Acho que é isso. Todo mundo que queria falar já falou. Muito obrigado, Kátia, pastora Kátia, seu esposo, pela disponibilidade, por estar cedendo esse tempo, seu conhecimento para a gente. Foi bênção demais. Obrigada, queridos. Espero que a gente se veja em breve. Amém. Então, tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem ligados no Instagram do Congresso Vivarte. Mandei a foto no grupo. Marca lá, Estúdio do Corpo. Segue o Estúdio do Corpo também. Segue a pastora Kátia Marim. E vamos lá, juntos. Fortes nessa pandemia, hein? Vamos sair mais fortes. Amém. Amém. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Deus abençoe.